Olá, alunos, tudo bom? Retornamos com a nossa disciplina de algoritmos numéricos e hoje nós vamos falar de raízes reais de funções reais. Nós vamos falar deste assunto hoje, que é um dos primeiros assuntos que a gente estuda em álgebra na nossa história aí, matemática. Mas que nem por isso é um assunto que a gente deixa de estudar em algum momento. Chega um ponto que a gente fala que eu sei tudo sobre como calcular raízes de equação. Não, isso não acontece. Vamos, mas mesmo assim vale a pena a gente dar uma revisadinha. O que é raiz de uma função? Então a ideia é que nós temos uma função que a gente vai plotar aqui num eixo cartesiano. Então, tem a nossa função aqui. E essa daqui é a nossa função f de x. Certo? E quando a gente fala que essa função é real, significa que os valores que determinam a equação dessa função são valores reais. Não existe nenhum valor de ordem superior a dos reais. Não existe um número complexo, por exemplo. Tá? Então, beleza, função real é isso. E o que são as raízes reais? São os valores dessa função, que essa função recebe zero. Então, nesse desenho aqui meramente ilustrativo, eu teria três funções, três raízes para essa função. Então, eu teria três valores de raízes para essa função. Então, quando eu falo que eu preciso encontrar as raízes de uma função, eu quero descobrir quem são esses valores. E esse problema ele pode estar em vários níveis. Eu posso sequer saber se a minha função tem raízes. Ou eu posso saber que ela tem, mas eu não sei quantas. Ou eu posso saber quantas, mas eu não sei onde elas estão. Ou eu posso saber quantas raízes eu tenho, mais ou menos onde elas estão, mas eu não sei exatamente qual é o valor dela. Então, em qualquer uma dessas regiões, em qualquer um desses problemas, eu consigo aplicar técnicas para tentar descobrir essas raízes. Tá? Então, nós vamos começar do problema mais amplo para até chegar no problema mais específico. Então, primeiramente, vamos começar do problema mais amplo, que eu vou tentar localizar a raiz. E depois eu vou identificar qual é a raiz. Então, nessa localização da raiz, eu vou tentar achar uma região onde eu sei que a raiz está. Certo? Então é isso que eu primeiro vou fazer. Então qual é a ideia aqui? Se a gente pensar apenas em funções contínuas, que é, sei lá, uma simplificação razoável, porque a maioria das coisas que a gente consegue utilizar de teoremas matemáticos são aplicados a funções contínuas, ou pelo menos em trechos contínuos de uma função não contínua. Eu não consigo aplicar um teorema no meio de um trecho com descontinuidade. Então a minha função tem que ter continuidade para eu conseguir aplicar a maioria dos teoremas da matemática. Então aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então, imaginando que nós temos uma função contínua. Uma função contínua é uma função que não dá um salto, que sai de um lugar e imediatamente vai para o outro. Essa função que nós desenhamos aqui é um exemplo de função contínua. Na maioria das vezes, quando a gente pensa numa função, a gente pensa nela com continuidade. Então tá. Então, nós vamos imaginar essa função. Qual seria a informação que eu poderia utilizar para tentar identificar
se eu estou próximo da raiz de uma função. Por exemplo, se eu estou aqui, eu sei que o valor da minha função nesse ponto aqui é negativo, por exemplo. Né? O valor, né, arbitrário vai depender do x exato que eu tiver. Né? Eu sei que ele é negativo. Isso significa alguma coisa? Provavelmente não. Mas eu sei que o quanto mais próximo de zero o valor de f for, talvez mais próximo eu esteja de x. Pode ser que eu esteja me distanciando ao invés de eu estar me aproximando. Mas, né, eu sei que eu estou mais próximo. Mas de que lado ele vai estar? Eu, né, ainda não sei. Mas aí aqui, ó, eu posso estar aqui, eu estou próximo do lado negativo. Aqui, eu vou estar próximo do lado positivo. Então, eu sei que aqui, nesse intervalo, é possível que eu tenha uma raiz. Mas como eu faço para ter certeza que num determinado intervalo tem raiz? Se a função é contínua, a única forma dele passar de um lado do meu eixo para o outro lado do meu eixo é ele cruzando o eixo, porque ele não conseguiria vir para cá e reaparecer aqui. Porque se isso acontecesse, a função não seria contínua. E como nós estamos lidando apenas com funções contínuas, a única chance dele atravessar de um lado para o outro do eixo é ele cruzando o eixo. E quando ele cruza o eixo, isso se torna uma raiz. É justamente esse ponto em que a função cruza o eixo, que é o ponto em que o f de x vai ser zero. Então, eu sei que, ó, se aqui é positivo, se aqui é negativo e aqui é positivo, eu sei que em algum trecho aqui eu tenho uma raiz. Aqui, ó, aqui é positivo e aqui é negativo. Então eu sei que em algum ponto aqui eu tenho uma raiz. E aqui é negativo e aqui é positivo. Então eu sei que eu tenho uma outra raiz ali. Então eu tenho 3 raízes. Como que eu faço para saber essas para identificar onde estão essas raízes? É só sabendo onde a minha função mudou de eixo, mudou de sinal. Então eu sei que se f de A vezes f de B for menor do que zero, então, se eu peguei o f de algum ponto aqui e o f de algum ponto aqui, e um vezes o outro dá menor do que zero, para um vezes o outro dá menor do que zero, um tem que ser positivo e outro tem que ser negativo, porque se os dois forem negativos, vai dar positivo, se os dois forem positivos, vai dar positivo também. Então, se o f de A vezes o f de B for menor do que zero, então eu sei que uma raiz pertence a esse intervalo, de A até B. Então, se eu encontrar um intervalo em que o f de A vezes f de B for menor do que zero, eu sei que existe uma raiz ali. Eu sei que existe pelo menos uma. Tá? E isso tem que ser para uma função f de x contínua no intervalo de A a B. Então, eu sei que se a minha função mudar de sinal, em algum trecho, ela tem pelo menos uma raiz. Pelo menos uma, porque se eu pegar o intervalo daqui até aqui, ó, é negativo vezes positivo. Nesse meio tem raiz, mas nesse exemplo teriam 3 ao invés de uma só. Tá? Vamos fazer um exemplo para ver se isso funciona mesmo? Então vamos lá. Ó. Vamos pensar nessa função aqui. Ó. F de x é igual a x ao cubo menos 9x mais 3. Esta é a nossa função. Nós queremos descobrir as raízes dessa função. Primeiro, a gente pode utilizar
o nosso conhecimento geral de funções para tentar já obter algumas informações para nos ajudar aqui. Nós sabemos que essa função é, primeiro, um polinômio e um polinômio de grau 3. Isso significa que esta função pode ter até 3 raízes. Pode ser que ela tenha uma, pode ser que tenha duas, pode ser que tenha 3, mas eu sei que ela pode ter até 3. Então, se eu achar só uma, talvez eu tente procurar um pouquinho mais, porque vai que eu acho uma segunda ou uma terceira raiz, certo? Então, como é que eu faço aqui para tentar localizar? Primeira estratégia que eu posso utilizar para tentar localizar essas raízes é calcular o valor desse f de x em vários pontos. Então, eu vou colocar aqui, ó, vários pontos, meio que aleatório, meio chutando aqui, ó. Vou colocar o menos 100, menos 10, menos 5, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou calcular o valor de f de x para esses pontos ali. Só que eu não estou interessado ainda no valor exato do meu f. Eu estou interessado no valor aproximado. Eu quero saber só se ele é positivo ou negativo. Então, o que eu começo? Ó, menos 100 vai ser o nosso x agora. Então, menos 100 ao cubo vai dar menos 10.000, menos 1 milhão. Então, dá menos 1 milhão. Aí, menos 1 milhão, menos 9 vezes menos 100, então vai dar mais 900. Menos 1 milhão mais 900, mais 3. O menos 1 milhão é bem maior, então esse número vai ser negativo. Aí, menos 10. Menos 10 ao cubo dá menos 1.000. Aí, menos 1.000, menos 9 vezes menos 10, então vai dar menos 1.000 mais 93. Então, continua negativo. Aí, menos 5. Menos 5 ao cubo. Ó, vou pegar a calculadora aqui, que vai que a gente erra na conta, né? Então, ó, menos 5 ao cubo dá menos 125. Aí, menos 9 vezes menos 5 vai dar 45, mais 3. Então, ainda dá negativo. Aí, agora, menos 3. Menos 3 ao cubo vai dar menos 27. Menos 3 vezes menos 9 vai dar mais 27. Então, menos 27 mais 27, zerou. Mais 3, então, o meu resultado foi positivo. Aí, agora, menos 1. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Menos 1 vezes 9 vai dar... Menos 1 vezes menos 9 vai dar mais 9. Então, vai dar 9 menos 1, vai dar positivo, mais 3, positivo ainda. 0. Então, eu vou ter, ó, 0 aqui vai dar 0, 0 aqui vai dar 0, aqui vai dar positivo. 1. Então, vai dar, ó, 1 ao cubo vai dar 1. Menos 9 vezes 1 vai dar menos 9, mais 3. Então, vai dar 1 mais 3, 4, menos 9. Vai dar negativo. Agora, 2. 2 ao cubo dá 8. Então, 8 menos 9 vezes 2 vai dar 18. Menos 18, né? Então, 8 menos 18 vai dar menos 10, mais 3. Menos 10 mais 3 vai dar menos 7. Então, tá aqui. Aí, agora, 3. 3 ao cubo vai dar 27. Menos 3, menos 9 vezes 3 vai dar menos 27. Então, 27 menos 27 vai dar 0. Mais 3 deu positivo. E 4. Então, vamos colocar aqui, ó. 4 ao cubo deu 64. E menos 9
vezes 4 vai dar menos 36. Então, isso ainda vai dar positivo. E 5. 5 ao cubo dá 125. E 5 vezes menos 9 vai dar menos 45. Ainda vai dar positivo. Certo? Então, estou interessado apenas no sinal. Não quero o valor ainda, não. Mas o que eu descobri aqui? Eu descobri trechos onde a minha função inverteu de sinal. Então, ó, daqui era negativo, virou positivo. Aqui era positivo, virou negativo. E aqui era negativo, virou positivo. Então, eu achei 3 intervalos onde aconteceu a inversão de sinal. Onde aconteceu o f de A vezes f de B ser menor do que zero. Porque aqui eu sei que ó, o f de menos 5 vezes o f de menos 3 vai dar menor do que zero. Porque negativo vezes positivo vai dar negativo. Eu sei que o f de 0 vezes o f de 1 vai dar negativo. E o f de 2 vezes o f de 3 vai dar negativo. Isso significa que eu tenho pelo menos uma raiz no intervalo de menos 5 a menos 3. Pelo menos uma raiz no intervalo de 0 a 1. E pelo menos uma raiz no intervalo de 2 a 3. E nesse caso, como eu sei que a minha função é um polinômio de grau 3, eu sei que ela não vai ter mais do que 3 raízes. Então, se eu tenho pelo menos uma aqui, pelo menos uma aqui e pelo menos uma aqui, e eu vou ter no máximo 3, então eu sei que é exatamente uma aqui e exatamente uma aqui. Eu não sei quem é a raiz, mas eu sei que eu tenho uma raiz entre menos 5 e menos 3. Eu não sei quem é a raiz, mas eu sei que eu tenho uma entre 0 e 1. E eu não sei quem é a raiz, mas eu sei que eu tenho uma entre 2 e 3. Então esse é o primeiro passo, que é o passo de localizar a raiz. Essa é uma forma de fazer isso, não é a única. Outra forma que eu posso fazer, eu posso pegar a minha função, posso pegar minha f de x igual a 0, que é isso que é achar a raiz, né? Achar o ponto na função f que é igual a 0, e transformá-la numa equação assim, ó. G de x é igual a h de x. Dividir a minha expressão da f de x em 2 subexpressões e plotar as duas no mesmo gráfico, de tal forma que eu consiga identificar o ponto em que essas duas funções, agora duas funções, cruzam uma com a outra, porque aí vai ser o ponto em que uma é igual à outra. Então, deixa eu traçar aqui um plano cartesiano. E eu vou tentar traçar essa função aqui. Só que primeiro eu tenho que reescrevê-la. Então, vou escrever a minha função f de x igual a 0, né, que era x ao cubo menos 9x mais 3. Igual a 0. Vou reescrevê-la, né, separando essa função. Então, vou escrever aqui, ó, nesse caso, vou escrever, ó, x ao cubo igual a 9x menos 3. Eu só passei essa parte para o outro lado. Então, isso daqui vai ser a minha g de x. E isso daqui vai ser a minha h de x. E eu vou traçar essas duas funções no meu gráfico, no mesmo plano cartesiano. Com isso, eu espero encontrar os pontos em que
elas se interceptam, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou traçar primeiro essa daqui, ó. A g de x, que é x ao cubo. Então, como que é a função x ao cubo? Ela é mais simples da gente traçar do que essa daqui, do x menos 9 mais 3. Então, eu sei que ela vai cruzar só em um ponto, só no zero. Então, ela vai cruzar aqui, vai quase que tangenciando o eixo, vai cruzar e depois ela vai se acelerar bastante. Então, ela vai fazer assim, ó. Cruzou e acelera. Talvez eu esteja meio fora de escala, mas algo mais ou menos assim. Então, essa daqui é a minha g de x. E eu vou ter que escrever o 9x menos 3. Então, primeiro, eu vou começar com... para eu saber como que é esse gráfico. X seria um ponto aqui na diagonal. Seria uma reta aqui na diagonal. 9x, eu estou aumentando a inclinação. Ela vai ser 90% de inclinação. Ela vai ser assim, ó. Menos 3. Menos 3 significa que ela vai passar aqui para baixo. Ela vai passar... vai cruzar o y aqui no menos 3, ó. Então, eu vou ter algo assim, ó. Ai. Aqui. Deixa eu esticar ela um pouquinho mais para cá. Aqui, pronto. Então, o que eu descobri aqui? Eu descobri 3 pontos em que essas equações podem se cruzar, ó. Um ponto aqui e um ponto aqui. Isso já me é um palpite, um guia, para eu saber que eu vou ter uma raiz no lado negativo, uma raiz positiva bem próximo ao zero e outra raiz no lado positivo um pouco mais adiante. Que ficou bem parecido com o que nós temos aqui, ó. Uma raiz negativa, duas positivas, uma bem próximo de zero e uma um pouco mais distante. Inclusive, eu poderia ter usado essas duas formas ao mesmo tempo. Eu poderia ter primeiro traçado esse gráfico para saber onde pode ser que tenha raiz, para quando eu desse esses palpites de quais números eu vou utilizar para avaliar, eu não dar palpite furado. Se eu tivesse só valores positivos, eu não precisava nem dar palpite aqui do lado negativo. Eu já viria aqui do lado positivo para ver onde estão as raízes. E assim eu posso ter uma noção, que nem em algumas funções como essa daqui, que eu posso ter um número diferente de raízes, eu preciso descobrir para função específica qual é a quantidade de raízes, eu posso utilizar isso daqui para me dar um pouco mais de dica de quantas raízes a função tem. Certo? Então, esse seria o primeiro passo para eu identificar, para eu achar as raízes de uma função. Eu estaria localizando as raízes. Eu vou achar um local onde a minha raiz está. E essa informação aqui, de localização, eu vou utilizar para identificar a raiz, para eu saber qual é o valor dela. Então, por exemplo, eu achei aqui 3 lugares onde eu posso ter essa minha raiz. Agora, o que eu vou fazer? Eu posso identificar uma dessas 3 raízes. Aí, para isso, eu vou utilizar um outro método. Tá? Para identificar as raízes, existem vários métodos diferentes entre si para identificar a raiz. Nós vamos começar com o primeiro. Nós vamos começar com um primeiro método para identificar as raízes. Mas para isso, a gente vai primeiro dar uma olhada em como é o funcionamento geral
desses métodos para identificar raízes. Normalmente, o que eu faço? Eu parto de um intervalo inicial. Eu parto de um intervalo inicial. Que esse intervalo inicial eu posso obter por esses métodos aqui. Eu sei qual é o intervalo que eu tenho. E eu quero descobrir, e eu tenho uma precisão. Essa precisão é a qualidade que eu quero ter na minha resposta. Então, a partir do intervalo inicial, e eu tenho uma precisão também. O que eu vou fazer com esses dois caras? Com esses dois caras, eu vou começar a fazer algumas contas. Eu vou ter, primeiro, uma aproximação inicial. Vou calcular um primeiro valor aproximado da minha raiz. Eu sei que a raiz está nesse intervalo e que eu quero essa precisão. Então eu pego algum valor, né? Dependendo do método, eu vou fazer essa conta diferente para descobrir quem é esse valor. Eu vou e pego um valor nesse intervalo para ser a minha primeira aproximação. Aí eu vou avaliar se essa aproximação atende à minha precisão. Então, se a aproximação atende a precisão, se ela não atende, eu volto e arrumo uma nova aproximação. Se ela atende, eu chego e eu achei a minha aproximação. Então, eu fico repetindo aqui. Uma nova aproximação. Atende a precisão? Não. Pega uma nova aproximação. Atende a precisão? Não. Como é essa conta aqui, vai depender de cada método em específico. Mas esse é o processo que a gente vai fazer. Quando eu chegar, atende a precisão? Sim. Então, eu tenho uma aproximação. Então, algumas coisas a gente consegue obter desse diagramazinho. Primeiro, eu sempre vou obter uma resposta aproximada. Então, pode acontecer de, por sorte, obter a resposta exata, mas eu estou buscando a resposta aproximada nesses métodos. E esse método, ele é um método iterativo. Iterativo porque ele vai passar pelo mesmo trecho de código várias vezes. Né? Ele vai, calcula uma nova aproximação, avalia, calcula, avalia, calcula, avalia, calcula, avalia, até estar bom o suficiente. E quando tiver bom o suficiente, ele para. Então, os métodos que seguem isso daqui são chamados de métodos iterativos. Certo? Então, vamos começar com um primeiro método iterativo. Então, o primeiro método iterativo é o método da bisseção. Método da bisseção. O que é bisseção? É cortar em dois. Então, isso que eu vou fazer para calcular a minha aproximação. Então, vamos pegar um exemplo concreto para a gente ver. Vamos tentar achar na nossa função f de x, sendo x ao cubo menos 9x mais 3. Vamos começar com uma precisão
de 0,05, para a gente não fazer tanta conta agora no início, e eu vou calcular isso no intervalo. Eu sei, ó, que tem uma entre menos 5 e menos 3, uma entre 0 e 1 e uma entre 2 e 3. Eu vou calcular essa daqui entre 2 e 3. Tá? É isso que eu quero descobrir. Como é que eu faço? Vamos olhar aqui no meu método geral aqui, ó. Eu vou precisar do intervalo inicial e da precisão. Eu já tenho. A partir desses, eu vou calcular a minha aproximação inicial. Como que eu calculo a aproximação inicial no método da biseção? É a forma mais simples possível. Eu vou obter a minha primeira aproximação, o valor de x aproximado, como sendo o ponto médio entre esses dois, que eu chamo de A e B, né? Então vai ser A mais B sobre 2. Então, nesse caso, vai ser 2 mais 3 sobre 2, que vai dar 5 sobre 2, que é 2,5. Então, eu vou ter 3 valores. 2, 2,5 e 3, que são os 3 valores que eu vou utilizar para avaliar a minha função. Então, eu vou avaliar a minha função nesses 3 valores, nesses 3 pontos. O f de 2, f de 2,5 e f de 3. Então eu tenho esses 3 valores. Aí agora eu preciso calcular o valor de f. Como que eu calculo o valor de f de 2? Eu pego 2 e aplico na minha função. Então, usando calculadora, porque agora eu preciso do valor exato. Tá? Então, ó. Então, vai ser o 2, vai ser o meu x. Então, eu vou querer x ao cubo menos 9 vezes x mais 3. Deu menos 7 com o 2. Então, aqui deu menos 7. Com 2,5. Então, ó, 2,5 é x. Aqui, com 2,5 deu menos 3,875. E com 3... 3 deu 3. Beleza? O que aconteceu com isso daqui? Eu descobri que a minha função no 2 é menos 7. A minha função no 2,5 é menos 3,875. E a minha função no 3 é 3. Isso significa que eu peguei esse intervalo aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vou fingir que essa daqui é a função. Tá? Então eu peguei esse intervalo aqui, que eu sabia que eu tinha uma raiz aqui. Eu cortei o meu intervalo no meio. Vamos supor que eu cortei aqui. E eu sei que ao cortar no meio, a minha raiz ficou em um dos dois lados do intervalo. Quando ela ficou em um dos dois lados do intervalo, eu posso descobrir em qual desses dois lados que ela ficou para descobrir agora no intervalo menor onde ela está. Então agora, eu cortei o meu intervalo em 2. Ele era de 2 a 3, agora é de 2 até 2,5 e depois de 2,5 a 3. E em qual dos dois lados ficou a minha raiz? Usando o mesmo raciocínio aqui, eu sei que onde o f de A vezes o f de B for menor do que 0, é onde está a raiz. Então, ó, esse f vezes esse f vai dar menos vezes menos, vai dar mais. Esse vezes esse, menos vezes mais, vai dar menos. Então, eu sei que a minha raiz ficou aqui. Então, a princípio, eu não sei, agora, nesse momento, qual é a minha raiz, mas eu sei onde ela está, numa precisão menor.
tá? Eu sei no intervalo menor, sei no intervalo de 0,5. Eu sei que ela está ali no meio. Aí agora, o que eu posso fazer? De novo, eu posso repetir esse método novamente. Então, eu posso calcular aqui, ó, o meu novo x. Então, vamos supor que esse era o x0. Esse daqui era o x1. Então, A mais B sobre 2, que vai ser... Esse é o novo A, né? E esse é o novo B. Então, vai ser 2,5 mais 3 sobre 2, que vai dar 2,75. Aí eu repito a mesma coisa. O F de 2,5, agora o F de 2,75 e o F de 3. O F de 2,5 eu já sei, que eu calculei no anterior aqui, ó. O F de 3 eu também sei. O F de 2,75 eu calculo agora. E isso me deu menos 0,958125. Então, ó, descobri. A minha raiz está aqui, ó. Positivo com negativo. Então, novamente, esse é o A e esse é o B. E a gente continua. x2, ele é A mais B sobre 2, que vai dar 2,75 mais 3 sobre 2, que vai dar, vamos ver, 3 mais 2,75 dividido por 2. 2,875. Aí agora vamos ver. F de 2,75, F de 2,875 e F de 3. Então, tá. 2,75 a gente já sabe. Menos 0,958125. De 3 é 3. De 2,875. Esse é o meu x. E deu 0,888671875. Então, eu sei que a minha raiz está aqui, ó. E assim eu posso fazer mais conta e continuar até achar onde está a minha raiz. Mas aí, tudo bem, nós fizemos essa parte aqui, ó. Calcular a aproximação inicial, volta, calcula a aproximação inicial. Mas como que a gente vai avaliar se ele atende a minha precisão? Como que eu vou fazer? Aqui a gente não fez isso, a gente não avaliou, a gente simplesmente foi calculando. Mas quando que a gente vai parar? Quando que a gente para de fazer essa conta? Que é, sim, se atende a precisão, a gente chama de critério de parada. Como que a gente calcula esse critério de parada? Então, deixa eu pegar um trecho aqui. Vou pegar mais uma folha. Então, no nosso critério de parada, nós podemos ver de duas formas diferentes. Nós podemos avaliar o nosso critério de parada em x ou
em y. Por quê? O nosso critério de parada, no fundo, é saber se a nossa aproximação está próxima o suficiente do valor real. E o que é o suficiente é essa precisão. A precisão vai medir para a gente se eu estou próximo o suficiente. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui é 0,005. Então, eu ia querer saber se eu estou a 0,005 próximo da minha raiz real. Só que tem um problema. Eu não sei qual é a raiz exata. Eu sei a aproximada. Mas a exata eu não sei. E aí, como que eu vou descobrir? Aí eu posso medir essa raiz de duas formas. Primeiro, em y. Como que eu sei em y se eu estou próximo da minha raiz? Em y é conceitualmente mais simples, porque eu sei que o valor exato da minha raiz em y é f de x igual a 0. Eu sei que em y a minha raiz vai ter y igual a 0. Tá? Então, isso é eu avaliar em y. Então, se eu quero saber se a minha raiz está próxima a minha raiz aproximada está próxima da raiz real de 0,05, eu preciso saber se o f do meu x aproximado é menor do que 0,05. Quando eu faço isso, eu estou calculando algo mais ou menos assim. Eu tenho a minha função e ela, em algum lugar, cruza o eixo x. Essa daqui é a minha raiz. Só que eu não sei que ela está ali. Mas eu tenho a minha raiz aproximada, que está aqui, perto dela. Mas eu não sei se está perto o suficiente. Aí eu posso avaliar esse valor aqui. Esse valor aqui é o f do meu x aproximado. Aí eu meço essa distância aqui, ó, que é o valor do f de x, né? O f do x aproximado. Se esse valor... Deixa eu escrever aqui bonitinho. Se f do meu x aproximado for menor do que minha precisão, isso significa que eu estou próximo o suficiente. A minha precisão é como se fosse uma medida que eu falo, eu quero estar a menos dessa distância da raiz exata. Se em y, se o meu valor de f daquele x aproximado for menor do que essa precisão, como o valor exato, no valor exato da minha raiz, esse f vai ser 0, então eu estou mais próximo do que a minha precisão. Então, isso atende. Então, esse daqui é a forma de eu avaliar a minha precisão, meu critério de parada em y. E em x, como que seria isso? Em x, não é tão óbvio assim. Porque eu não sei quem é o meu valor de x. Eu não sei quem é a minha raiz exata. Então, a raiz exata está aqui. E eu imagino que eu estou com o meu x aproximado aqui. Eu estou a uma certa distância desse valor, mas eu não conheço ele. Eu não sei quem é ele exatamente. Como que eu vou saber se eu estou perto o suficiente? Tem uma forma de eu descobrir isso. Essa forma é... Eu vou usar a informação de que eu tenho A e eu tenho B. Eu sei que tanto a raiz exata quanto a minha raiz aproximada estão dentro desse intervalo AB. Então, as duas estão ali dentro. Aí eu vou imaginar o que seria o pior caso delas estarem mais distantes uma da outra. Então, a forma desses dois valores, a raiz exata e a raiz aproximada, estarem mais distantes uma da outra seria uma está em um extremo do meu intervalo e a outra está no outro extremo do meu intervalo. Esse seria o pior caso.
E nesse pior caso, qual seria a distância entre as duas? Seria o tamanho do meu intervalo. Então, se eu tenho um intervalo AB, eu sei que no pior caso, as minhas raízes estão distantes uma da outra do tamanho de AB. Então, se eu quero garantir que a minha raiz aproximada esteja distante da raiz exata, no máximo do tamanho da precisão, eu preciso diminuir o meu intervalo AB até que o intervalo AB seja menor do que a minha precisão. Então, eu preciso garantir que B menos A seja menor do que a minha precisão. Se B menos A for menor do que a precisão, significa que a raiz exata e aproximada estão dentro desse intervalo AB e, no pior dos casos, eles vão estar distantes de uma distância menor do que a precisão. Então, eu consigo garantir que os dois estão, no mínimo, a essa distância um do outro. Então, essas são as duas formas de eu avaliar o meu critério de parada. E eu não sou obrigado a usar só um ou só o outro. Se eu quiser, eu posso avaliar os dois. E avaliando os dois, eu posso escolher o que melhor me atender naquela situação. Tá? Então vamos aplicar aqui agora um caso completo, avaliando a precisão, inclusive. Então vamos ver uma outra continha. Deixa eu pegar uma outra folha e a gente vai fazer a nossa conta. Então vamos lá. Vamos achar f de x igual a x vezes log de x menos 1. E eu vou querer achar uma raiz que está no intervalo de 2 a 3. E eu quero uma precisão de 0,1. Só para a gente não fazer muita conta agora. Tá? Então, eu já tenho essa informação de qual é o intervalo em que está a minha raiz. Então, eu já posso começar fazendo. Vou avaliar o meu x0, que é A mais B sobre 2. Certo? Então, vai dar 2 mais 3 sobre 2, que dá 2,5. Aí eu avalio f de 2, que é o meu A, f de 2,5, que é o meu x0, e f de 3, que é o meu B. Agora vamos calcular. Então, primeiro, meu x é 2, tá? E a minha função é x vezes o log na base 10 de x menos 1. Então, isso deu menos 0,39794. Aí agora, 2,5. Isso deu menos 0,01499. Não, menos 0,0051499. Tá? E tenho para 3. Deu 0,431364. Então, aqui, ó, eu descobri que a minha raiz está aqui, beleza? Aí agora, o que eu faço?
Eu vou para a próxima conta? Não, ainda não. Eu preciso descobrir se o meu valor de x aqui, se ele já atende a minha precisão. Se ele já atender a minha precisão, eu posso parar. Só que eu tenho dois critérios de parada. Eu tenho critério de parada em x e em y. Em x, deixa eu separar aqui, ó. Critério de parada. Em x eu vou avaliar, ó, se b menos a é menor do que a precisão. Então, quanto que vai ser b menos a? B menos a? Sim, o meu novo intervalo é aqui, ó, a, b. Tá? Então, b menos a vai dar 3 menos 2,5. Isso vai dar 0,5. Minha precisão é 0,1. Então, esse cara ainda é maior do que minha precisão. Então, pelo critério de x, eu não paro. Mas se eu for avaliar pelo critério de y, então, o meu f do x0 deu quanto? O x0 era 2,5. Isso deu menos 0,0051. Ah, tá. Desculpa. Aqui, quando eu falei no critério de parada de y, eu esqueci de um detalhe. Não é só o f ser menor do que a precisão, é o módulo de f. É o f independente do seu sinal, porque é a distância dele para a origem, né? Então é o módulo de f, tá? Então aqui, ó, o meu f deu 0,0051, mas eu estou interessado no módulo de f de x. Então isso vai dar assim, que deu 0,0051, que é menor do que a minha precisão. Isso significa que 2,5 atende a minha precisão em y, mas não atende a precisão em x. E eu que decido. Então, é aquele ajuste fino. Se eu quiser uma raiz mais próxima ainda, eu calculo mais. Então, para essa precisão de 0,1, eu consigo avaliar e o meu x aproximado pode ser 2,5. Se eu quiser melhorar, eu posso fazer mais. E eu sei que a minha raiz está entre 2,5 e 3. Tá?